Bem-vindas, bem-vindos ao nosso canal Eterno Despertar. Meu nome é Aninha. Meu nome é Juliana. E hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito da terapia que mudou nossas vidas, a psicoterapia reencarnacionista. Para quem não conhece, o que é a psicoterapia reencarnacionista? A PR, como a gente gosta de chamar, é uma terapia que envolve normalmente duas etapas, né? O que a gente gosta de falar. Então, as sessões de conversa e as sessões de investigação do inconsciente. O que são essas investigações do inconsciente? Depois a gente vai explicar com muito mais elaborado no próximo vídeo, mas é o que a gente chamava antigamente de regressão, das regressões terapêuticas. Então, essas informações aí que vêm do passado. E como é que funciona? As nossas sessões de conversa, que é isso que a gente vai falar hoje, né? A gente vai trazer esses conteúdos das investigações do inconsciente para a gente elaborar e conversar e analisar um pouquinho melhor e trazer para o presente, porque no final o que importa é o presente, né? Todo sentido, né? Ver o passado para viver melhor aqui e agora, para entender qual é esse nosso momento que nos trouxe até aqui, né? E é uma terapia que a gente fala assim que, então, antes disso, psicoterapia reencarnacionista, a gente agrega reencarnação, isso é algo claro, tá? Então a gente vai trabalhar muito esse conceito, porque como é viver a reencarnação? Muitas vezes a gente tem um conceito, não, eu sou reencarnacionista, eu acredito em outras vidas, mas como que eu estou vivendo essa reencarnação, essa atual encarnação tendo esse conceito, né? E é um trabalho que é feito, é uma terapia que é em conjunto com os nossos mentores espirituais, com a espiritualidade. E normalmente, assim, o que a gente fala é que a investigação do inconsciente, ela deve ser comandada, né, pelos mentores, eles que vão nos mostrar aquilo que a gente precisa. E a partir daí, do que eles nos mostrarem, o que a gente conseguir acessar, a gente vai trabalhar nas sessões de conversa, trabalhando os pilares da psicoterapia reencarnacionista, né? Então, as bases da psicoterapia, em cima disso é o que a gente vai estudar essa regressão para aproveitar, um real aproveitamento dela. E quais são os pilares? Então, são 4 pilares, né? Eu vou começar falando sobre o primeiro, que é a personalidade congênita. O que é a personalidade? O que é essa característica de personalidade congênita que a gente fala dentro da PR? São características que a gente vem repetindo de vidas em vidas, que muitas vezes a gente entende aquilo como realidade, é meu. Eu sou assim, eu nasci assim e eu serei sempre assim, né? Aquela síndrome básica de Gabriela. Então, o que acontece na investigação? O mentor vai trazer um conteúdo pra gente para deixar claro essa característica. Então, exemplo aqui, raiva. Eu sinto muita raiva, eu quebro coisas, eu dou um murro na parede, eu tô indo ao extremo, obviamente, para ficar mais claro o exemplo que eu tô dando. Mas eu não presto muita atenção nisso, porque é uma característica minha, eu não tô olhando. Muitas vezes a gente vai seguindo a vida tão no piloto automático que a gente não para prestar atenção nas atitudes que a gente tem e nesses comportamentos repetitivos e o quanto eles fazem mal pra gente, para as nossas relações e para as pessoas que estão à nossa volta. Então, eu vou lá, faço uma investigação, mostra ali uma característica de raiva, o que essa raiva gerou, quais foram as consequências naquela vida, na outra vida, e aí a gente entende que existe uma característica padrão, que é uma característica de personalidade congênita que a gente vem repetindo de vidas em vidas. E aí, para que serve isso? Ok, nessas sessões de conversa que a gente faz mostrou aqui uma raiva. O que é essa raiva? Isso é algo que você sente hoje? Ah, não, eu sinto, mas é normal, eu sou assim desde sempre. Sim, é assim desde sempre. E aí a gente vai começar a olhar para essa raiva, vamos trabalhar em cima dela, porque foi algo mostrado pra gente, trazido, que muito provavelmente atrapalhou várias situações na sua encarnação. Então, esse exemplo que eu dei foi da raiva, mas pode ser qualquer coisa, uma característica de me sentir inferior, de estar sempre culpando o outro, de não assumir responsabilidades e etc.
Sim, várias características. E outra coisa que a gente também fala muito, né, que a gente vem revelando essas características da nossa, a gente revela a nossa personalidade aqui durante a nossa vida, nossa infância e toda a vida, né? Ela não se forma aqui. O meio ambiente, questões de genética e tudo isso, pessoas e situações são gatilhos que fazem aflorar coisas que a gente vem trabalhar aqui. Tem algumas questões, não é tudo que é do nosso passado, que é congênito, que a gente está trazendo, né? Mas aquilo, como a Ju falou, que às vezes é mais forte, é algo que se repete muito, né? Então são características dessa personalidade congênita que a gente vem trabalhar aqui para poder fazer o trabalho da evoluir, né? Que é o que a gente está fazendo aqui e já vamos falar um pouco mais. Bom, eu vou só pontuar a coisa do gatilho que você falou. Sim, porque boa. Mais pra frente talvez a gente possa elaborar, mas fazer vídeo de gatilho. Mas é até que simples assim pra gente explicar rapidinho para não ficar no ar. Gatilhos são aquelas situações que acontecem na nossa vida que ativa alguma característica nossa. Então, por exemplo, tenho a tendência a ser vítima das situações. Aí, não sei, na minha adolescência acontece alguma situação em que eu tenho ali um grupinho de amigas e de repente uma das amigas briga comigo e aí a outra amiga para de falar também. Pronto. Isso é um gatilho para mim. É uma situação que acontece em que eu vou entrar nesse lugar de vítima, nesse lugar de sofrimento aqui, em que eu não consigo lidar com a rejeição. Mas é uma característica minha. Cada pessoa vai lidar com a mesma situação de formas completamente diferentes. Então, o que é um gatilho para mim pode não ser para ela. Sim, né? É isso mesmo. Não, faz todo sentido a gente, porque é importante a gente estar observando, a gente estar atento, começar a sair do piloto automático, se observar e ver esses gatilhos, que são essas pessoas, situações que vêm e fazem aflorar algumas questões em nós, né? Então é bem importante que a gente começa a olhar para isso e ter um outro olhar. Então vamos falar do outro pilar, né? Porque daí já entra. Tem o segundo pilar, versão persona versus versão espírito. O que é isso? Ou antigamente falava raciocínio contra raciocínio. Então a versão persona é aquela visão que a gente tem a partir da minha persona, a partir sem trazer a questão da encarnação, da reencarnação. Então é o olhar da vítima. Então meu pai me tratava mal, minha mãe, olha como que as pessoas me tratam, nossa, de novo isso. Então é uma visão da persona limitada, né? E o objetivo é a gente fazer a mudança para a versão espírito, a visão mais espiritual do nosso eu superior, da nossa essência, que dando um exemplo, né? Então a gente começa a trazer um pouco mais esse conceito da reencarnação. Eu começo a ver as situações não desse lugar de vítima, de acordo com as características de personalidade congênita. Eu observo isso. Então, às vezes eu nasci em uma família onde eu escolhi, normalmente, né? A gente escolhe nem sempre, né? Mas eu nasci em uma família que era propícia para aflorar uma tendência de me entristecer, uma tendência de me sentir rejeitada. Aí, quando eu começo a fazer um novo olhar, começo a ter um novo olhar, eu começo a ver que foi uma família perfeita, que ela me mostrou aquilo que eu tenho dentro de mim e o que eu vou mudar, né? Então, qual a minha proposta de reforma íntima? O que eu vim fazer aqui? Então, a gente começa a ter um outro olhar, um olhar mais reencarnacionista, um olhar a partir do nosso eu superior, enfim, mais amplo das situações, saindo mais daquela posição de vítima, né? E
e pegando as rédeas da nossa própria vida, né? A gente usa, antigamente era falado raciocínio contra raciocínio nesse pilar. Que o raciocínio, então, é aquele nosso raciocínio automático, né? Aconteceu uma situação, como a Ju falou, lá com as amigas, já me senti rejeitada, né? Então o meu raciocínio já fez com que eu me sentisse, aquele meu padrão de pensamento fez com que eu já me sentisse rejeitada. O contra-raciocínio, então eu tô mais atenta e eu começo a observar que não é bem assim, né? Primeiro eu posso estar com uma visão distorcida da realidade, ou às vezes algo está acontecendo simplesmente para que eu olhe mais para aquilo. É interessante como às vezes algumas questões se repetem, né? Aconteceu algo que eu me senti muito triste, nossa, que eu tenho essa questão que eu vim trabalhar aqui, de característica de personalidade congênita, uma tendência de me entristecer, então às vezes aconteceu alguma coisa, dali a pouco, não olhei, né, fiquei triste mesmo, isso e aquilo, dali a pouco uma nova situação, um novo gatilho, de novo tô lá eu entristecida, incrível isso. Enquanto a gente não olha e não começa a fazer essa mudança, a gente vai no piloto automático aí sofrendo. Então esse é o olhar da nossa visão persona, né, mais limitada. Então o objetivo é a gente fazer essa mudança para a versão espírito, um pouquinho, tá, desse pilar. Outro pilar... Quer complementar? Da versão espírito, acho que dá para dar um exemplo legal de quando a gente vê na investigação do inconsciente, porque a investigação, quando mostra uma outra vida, ela tem um caminho para acontecer, a gente vai ver a vida e depois a gente vê o plano espiritual. No momento em que a gente está mais harmonizado, né, mais equilibrado no plano espiritual, você vê características lá que em geral você não acessa aqui, ou não está confortável de ser aqui. E aí, de repente, você fala, pera, aquela ali sou eu? Eu posso ser desse jeito? Então, essa versão espírito é o que a gente quer trazer. É essa conexão com a gente mesmo, com o nosso eu real, com o nosso eu verdadeiro. Então, encaixar isso aqui enquanto a gente ainda estiver encarnado. Essa é a ideia muito maravilhosa que a gente tem. E aí, não, a ideia é maravilhosa e a gente tem uma vida para praticar. Exatamente. Lembrando que o que a gente tem é o nosso momento atual, o nosso agora. Não adianta deixar para amanhã ou para a próxima vida, né? O momento é agora, mas temos a vida toda para praticar. Exatamente. Então, vou falar do terceiro pilar. Sim. O real... Não é esse. Ilusão. É o ilusão do rótulo das cascas. Eu tô atropelando aqui, que o real aproveitamento da encarnação é com ela. Então, ilusão do rótulo das cascas, o terceiro pilar. O que é essa ilusão do rótulo das cascas? Eu sou a Juliana, programadora, psicoterapeuta. Ela é a Ana Laís, médica, acupunturista, doutora, psicoterapeuta. E agora tem um canal. Sou mestiça, tá? Pele amarelada, mestiça, descendente japonês. Eu sou branca e o outro é preto. E aí, quando a gente pensa nessa ilusão do rótulo e a gente começa a trabalhar para quebrar isso, nenhum preconceito faz sentido mais. Absolutamente nenhum. Então, que diferença faz eu questionar a habilidade de uma mulher de fazer qualquer coisa que seja, se eu como homem, por exemplo, ou se eu já fui homem em alguma outra encarnação, se eu já fui branca, se eu já fui preta, se eu já fui mestiça, se eu já fui indígena, que diferença faz? Não faz nenhuma. Então a ilusão do rótulo das cascas é essa ilusão de que por causa do status, do estudo, ou da cor da pele, ou da orientação sexual, o que quer que seja, te faz superior ou inferior a alguém. Não faz. Isso aqui é só uma experiência. Isso aqui que a gente está vendo é só uma experiência. E é só isso. Dentro dessa experiência, a gente está tentando fazer o melhor que a gente pode. E o que adianta a gente ficar gastando o nosso tempo e a nossa energia apontando o dedo na cara do coleguinha? É tempo
perdida de encarnação, que você poderia estar fazendo N outras coisas na sua vida. Porque muito do que acontece dentro de uma investigação do inconsciente, a pessoa desencarna, chega no plano espiritual, eles mostram um telão ali para a pessoa, mostram trechos ali da vida atual, né, da vida que a pessoa acabou de viver, às vezes mostra coisas de vidas passadas, mostra qual foi o planejamento encarnatório da pessoa, a pessoa olha para o mentor e fala: se eu soubesse. O mentor todo fofo, o que ele responde? Não se preocupe, terás uma nova chance, irmã. E a gente fica como, né? Então a ideia é, vamos colocar em prática? O que a gente pode colocar em prática? E aí eu acho que talvez já puxe o gatilho para o próximo pilar. Sim, sim. E só lembrando, então, é bem isso, é a ilusão do rótulo das cascas. É casca e a gente está iludido. A gente só está nessa casca. Nós não somos. A casca, por algum motivo, eu achei que era importante para minha evolução espiritual, para eu estar me manifestando aqui nesse plano, tá? Então a gente não é isso. E aí, então, o outro pilar, que era o meu favorito, como eu sempre digo. Ultimamente tenho dito muito isso, mas era o meu favorito porque ele fala assim: o real aproveitamento da encarnação, a gente cumprir com a nossa missão. Desde pequena, assim, eu tenho um sentimento que eu gostaria muito de fazer aquilo que eu quis vir fazer aqui nessa vida. Assim, que eu não queria desperdiçar, eu queria aproveitar essa encarnação, mas aproveitar no sentido, assim, de fazer aquilo que eu quis fazer. Algo interno, né? E quando eu assisti a palestra do Mauro, que me motivou a fazer o curso de formação, ele falou isso. A hora que ele falou, não, já me ganhou. Falei, é ali mesmo. E esse real aproveitamento da encarnação e cumprir com a missão, às vezes a gente, quando fala em missão, a gente logo pensa coisas grandiosas, o que eu posso fazer pelo outro, pelos outros, pela humanidade, né? Aquela coisa de, lógico, a gente gostaria muito acabar com a fome do planeta, da humanidade, maravilhoso, tá? Mas aqui, em primeiro lugar, a gente vai trazer a missão primordial é conosco, comigo. O que é que eu vim fazer aqui nessa vida? Qual é a minha missão comigo mesma? O que eu vim aqui fazer, evoluir? Qual é a minha proposta de reforma íntima? Então o olhar ele vai primeiro pra gente. Eu falo muito assim para as pessoas que a gente tem algumas missões, né? Então, primeiro a missão comigo mesma, a missão que eu tenho na minha família, né? Com as pessoas que estão convivendo mais próximo de mim, a missão no trabalho, comunidade, e aí a gente se expande, né? Você que fala muito dessa coisa que é a partir da gente, né? Porque o que acontece, né? Eu tenho uma missão que eu preciso ajudar o mundo, eu tenho que curar o mundo. Aí você vai lá, aí você faz pelo outro, você junta a comunidade e você é aquela pessoa amada, extremamente querida pra fora. Só que como é que eu tô dentro? Como é que estão minhas questões internas? Como é que eu tô tratando a minha família? Quando eu saio da comunidade em que eu sou uma pessoa extremamente amada, quando eu volto para minha casa, como é que é a minha relação com meu pai, com a minha mãe, com os meus irmãos, com os meus filhos? Eu dou a atenção para os meus filhos que eu tô dando lá fora? Eu dou o amor para os meus filhos que eu tô dando lá fora? Eu dou o amor para o meu cônjuge, para o meu marido, para minha esposa? Eu tô colocando dentro do meu rol a mesma coisa, a mesma energia que eu tô colocando pra fora, eu tô dando esse amor pra mim também. Sim. Isso eu acho que é uma boa reflexão, porque
Um questionamento que eu faço aqui e não existe nada de errado, e inclusive é muito maravilhoso quando a gente faz esse movimento para fora, mas qual é a razão de eu estar fazendo esse movimento? Qual é a razão de eu estar auxiliando a minha comunidade e participando de movimentos e etc. Se eu puder fazer isso, mas sem contar para absolutamente ninguém e sem colher toda essa adoração que eu colho hoje, eu vou continuar fazendo isso? Eu acho que isso é um questionamento para fazer. Se eu for continuar, tá tudo certo, esse é o caminho mesmo. Agora, se é importante para mim que as pessoas postem aquilo que eu tô fazendo no Instagram, se eu esteja constantemente recebendo tapinha nas costas para me informando o quanto eu sou maravilhosa com esse trabalho que eu faço e ali acariciando, se é só por isso que eu faço, talvez tenha um passinho atrás para voltar, para parar para fazer uma análise interna de, pera, o que é por mim que eu tenho que fazer? O que eu me programei a fazer? Ou que faz sentido fazer? Qual que é a minha real missão? Como é que eu vou aproveitar realmente a minha encarnação? O que eu acho, o que eu sinto que ainda pode? O que eu posso mexer em mim? Porque quando a gente pensa em missão, né? Quando a gente pensa em encarnação, ai, Juliana, Ana, eu não sei. Eu não sei o que eu quero fazer da minha vida. Não faço a mínima ideia. E como é que eu faço? Tem uma vozinha interna, tem um incômodo que a gente acostumou a viver com ele e a gente simplesmente ignora. Tem alguma coisa aqui dentro dizendo, talvez não seja esse o caminho. Dá uma olhada aqui mais para a esquerda, dá uma olhada aqui mais para a direita. Tem alguma coisa. Presta atenção nisso aqui. Então, é uma pausa, um convite que eu faço a vocês de fazer uma pausa para se perceber, para se sentir, para escutar esse incômodozinho interno aqui, para a gente entender um pouquinho melhor o que é esse caminho que eu estou ouvindo aqui, mas que eu não estou prestando muita atenção. E talvez você encontre essa tal missão que a gente está falando. Sim, com certeza. Fantástico. E com tudo isso que a gente falou, né, com a base nos pilares da psicoterapia reencarnacionista, a gente vai examinar, vai avaliar, vai entender melhor a investigação do inconsciente. O que os mentores estão querendo com isso, né? E aí a gente vai para um próximo vídeo falar de investigação do inconsciente, que tem muita coisa para falar. É isso aí, pessoal. Muito obrigada por assistirem ao vídeo até o final. Se inscreve no canal, ativa o sininho, curte, compartilha se acharam que o conteúdo é interessante e serve para mais alguém, essas reflexões que a gente levantou, né? Sim. E até a próxima. Até. Tchau, tchau.